Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta terça-feira, 10 de outubro. Vitória Mello ao vivo comigo. Hemocentro está com estoque crítico de sangue e convoca doadores com direito a atendimento preferencial. Já já eu explico todos os detalhes, Kenzo. Obrigado, Vitória. Aqui no nosso Mosaico do Trânsito, a gente mostra para vocês imagens da EPTG. Nessa primeira câmera aqui, a gente consegue ver movimento de saída do Guará. Os motoristas que saem do Guará encontram o trânsito parado na EPTG. E quem segue também no sentido Águas Claras, Taguatinga, Jockey, também encontra o trânsito bastante intenso e parado em muitos momentos da EPTG. Daqui a pouco a câmera do DR faz um giro e a gente mostra para vocês um outro trecho da EPTG ao vivo. Aqui a gente mostra o viaduto, não é isso? Isso, acesso ao viaduto, perdão, ao túnel Rei Pelé lá em Taguatinga. São os motoristas que seguem no sentido plano piloto. Esse aqui, esse trânsito mais intenso, é de motoristas que estão vindo para o plano piloto, saindo de Taguatinga, de Ceilândia, Samambaia e estão pegando esse acesso para o plano piloto, encontram um trânsito mais intenso. Já já a gente mostra outras duas câmeras para vocês, porque agora tem outros destaques importantes. Polícia procura por homem que coloca fogo em 2 carros num estacionamento no Paranoá. Pacientes que procuram a unidade de saúde de Vicente Pires não têm onde parar os carros. Ex-governador Agnello Queiroz vira réu por um suposto pagamento de propina para o PT. Operação contra parcelamento irregular do solo em Sobradinho. Chega na madrugada desta quarta-feira em Brasília o avião da FAB com brasileiros que estavam em Israel. A longa espera de pacientes no Hospital de Taguatinga por cirurgias. Tem apresentações na Escola de Música de Brasília, na 602 Sul. Programação de graça para as crianças. Já estamos no ar. 7h29. Chegamos ao vivo para trazer para vocês as informações da volta para casa. No nosso Mosaico do Trânsito, a gente já mostrou a EPTG, mas vale a pena a gente ampliar essa imagem mais uma vez da EPTG aqui, se a gente conseguir. Olha só, EPTG trânsito intenso, parado para os motoristas que seguem no sentido Águas Claras, Taguatinga. Nessa imagem do DR, a gente vê muito claramente. Esse aqui é um trecho que é nas proximidades, ali logo no começo da EPTG, logo depois de sair do octogonal ali no acesso ao Guará, trânsito intenso e parado, então, para esses motoristas. Pode reduzir essa tela aqui, pessoal? Já mostramos o acesso também ao Rei Pelé, ao túnel Rei Pelé. Aqui a gente vai mostrar para vocês EPGU, olha só. EPGU perto do viaduto Camargo Correia ali, trânsito fluindo bem para os motoristas, então, que seguem no sentido EPGU para a EPAR. Aqui na nossa outra tela, a EPGU também, mas no cruzamento com a EPE. Vamos ampliar essa imagem, pessoal? Está aqui. Cruzamento com a EPE, é trânsito fluindo, tanto para quem vem na via principal, quanto também na via marginal. Essa câmera do DR está um pouco embaçada, mas daqui a pouco a gente faz um novo giro e mostra outras vias importantes para que você fique muito bem informado em relação ao trânsito na nossa capital. Olha, o Hemocentro dá prioridade para os doadores do tipo sanguíneo O negativo, porque os estoques de sangue estão em situação crítica, principalmente desse tipo sanguíneo. Ao vivo a gente vai mostrar também como você pode ajudar, né, as pessoas nessa questão do Hemocentro. E tem depoimentos de brasilienses que estão em Israel à espera de uma chance de voltar para o país. Já tivemos que lidar com as sirenes antimíssil e ter que correr para o abrigo antibomba. A gente olha aqui pela varanda e vê as ruas desertas, né, de um jeito que a gente nunca tinha visto. A gente faz uma pausa muito rápida e volta em instantes. Fica aqui comigo. Agora, 7h34, vem comigo que a gente segue direto com o noticiário para vocês, sem pausa, sem intervalo, trazendo informações agora, porque foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação e do INEP os resultados do Censo da Educação Superior 2022. Eu apontei para cá porque a Paola Cuenca já vai aparecer aqui ao vivo com a gente, ela acompanhou inclusive essa apresentação dos dados do MEC. Paola, e um dos pontos que chama bastante atenção nesse censo é o crescimento expressivo de cursos à distância, não é isso? Boa noite.
Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. Pois é, por conta da pandemia, a gente já sabia que teve um boom a respeito do ensino superior, que é praticado na modalidade à distância. Foi em 2020 que a gente viu pela primeira vez que do número de pessoas que ingressavam no ensino superior, o à distância acabou ganhando ali no número de ingressantes do ensino presencial, mas a gente vê que esse número continua crescendo. Tanto é que agora, de cada 3 estudantes que ingressaram no ensino superior no ano passado, 2 foram para o ensino à distância. A gente está falando de 65% de todos os ingressantes. E outro destaque que a gente tem que dar é que a grande maioria dessas pessoas que vão para o ensino à distância, se tratando de uma nova faculdade, essas pessoas vão para instituições privadas, cerca de 98% desses estudantes. Então, a maioria esmagadora vai para as faculdades privadas. O Ministério da Educação, de acordo com o ministro Camilo Santana, acendeu um sinal vermelho diante desses dados. Isso porque, por mais que o ensino à distância possa facilitar esse acesso à faculdade, em 2022 o ensino à distância para graduação estava disponível para mais de 3.200 municípios brasileiros. Ainda assim, há preocupação por parte do ministro, já que a qualidade desses cursos no ensino à distância não é uma qualidade assim tão boa. Ele colocou que as notas aplicadas pelo próprio MEC, pelo Ministério da Educação, para esses cursos na modalidade à distância são notas baixas e, por isso, o Ministério da Educação vai fazer uma grande revisão a respeito do normativo da modalidade EAD e, inclusive, fazer revisão a respeito dos cursos que estão sendo oferecidos nessa modalidade, para verificar se tratam de cursos que ainda conseguem manter a qualidade de verdade somente no à distância, se seria necessário fazer uma adaptação para ser um curso misto, uma parte presencial, outra à distância, ou se realmente não tem como fazer a oferta de alguns cursos nesse modelo, inclusive à distância. O ministro ainda chamou atenção para o fato de que muitos estudantes que estão se formando em cursos de licenciatura, ou seja, que formam novos professores, também estão nesse modelo EAD, cerca de 81%. E diz o ministro que não é possível a gente aceitar que a gente tenha grande formação de novos professores nessa modalidade à distância, que deveria ser o ensino presencial. Valeu, Paula. Obrigado pelas informações e pela atualização desse assunto tão importante relacionado à educação, né? E olha, um problema antigo para quem precisa da UBS 1 em Vicente Pires. Como buscar atendimento na unidade de saúde? Só se o doente estiver tão mal e ainda em condições de andar, porque se tiver de chegar de carro, fica difícil parar por lá. Na Unidade Básica de Saúde número 1 de Vicente Pires, não tem estacionamento. O paciente deixa o carro em cima da calçada ou na área residencial, apesar das placas de proibido estacionar. Acaba que a gente tem que se virar e colocar o carro e acaba atrapalhando também as outras pessoas. Eu vejo que tem gente que para no portão de casa, isso também acaba que atrapalha a vida de todo mundo. Não tem estacionamento, nem mesmo um recuo para os veículos. Até o motorista que deixa o paciente aqui na UBS precisa parar no meio da rua, atrapalhando o fluxo na via. Um risco para quem está no carro e para os outros motoristas também. Apenas ambulâncias e profissionais de saúde têm uma área reservada. O usuário precisa de paciência. A gente precisa de espaço público. Não é só dentro do posto, é fora do posto. Os carros precisam ser estacionados. Imagina, eu tenho saúde, eu estou aqui andando. Mas e quem chega em cima de uma cadeira de roda? E quem chega de amuleto? E um idoso? Como é que faz? Bruno levou a filha de 2 meses para tomar vacina. Na saída, o pai teve de andar na chuva com o bebê no colo até chegar ao carro. É descaso, né? Falta de consideração aí com a população. A administração regional de Vicente Pires informou que a via é estreita, o que torna inviável a construção de um estacionamento. Mas quem usa a UBS discorda. Ou mudar a unidade de saúde para um lugar com estacionamento, né? Para dar comodidade para o paciente, que a gente precisa disso. Ou mudar, fazer um projeto para o estacionamento. É o que a gente precisa aqui, de imediato, né? Nós entramos em contato com o Buriti para saber da possibilidade em ajudar a administração de Vicente Pires e mudar a UBS de local para atender melhor aos pacientes. Mas, até agora, não tivemos uma resposta. Vamos chegar na madrugada desta quarta-feira aqui na base aérea de Brasília o avião da FAB, trazendo os brasileiros que estavam em Israel. Outros 4 voos ainda devem ser feitos até o fim da semana. A repórter Débora Bergamasco está acompanhando os trabalhos da Embaixada Brasileira, já aparece ao vivo aqui para a gente no telão. Débora, até agora, quantos brasileiros tentam voltar para casa? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. Olha, dos que tentam, Kenzo, a gente está falando até agora que já procuraram os canais oficiais da diplomacia brasileira. A gente está falando de 2.400 brasileiros. É muita gente, especialmente se você for pensar que esse número pode crescer, vem crescendo dia a dia. Ontem mesmo a gente falava de 1.700, agora já são 2.400. Mas o plano que o governo brasileiro estabeleceu para esta semana, como você acabou de citar, são vários voos, serão na verdade 5 no total. Começou o primeiro, saiu neste domingo e o último vai sair no sábado. Nesse plano da semana de resgate de brasileiros de Israel aqui para o Brasil, a gente está falando de 900 repatriados, 900 brasileiros resgatados. Então você tem aí já uma diferença de 500 brasileiros tentando voltar que ainda não foram eleitos para serem repatriados. E quais são os critérios? Bom, em primeiro lugar, o critério é pessoas que estão temporariamente apenas em Israel, então a gente está falando de turista, às vezes um estudante ali por um curto período de tempo e que não tenha passagem aérea em voo comercial, que não tem condições de voltar. Então, eles são colocados em voos da Força Aérea Brasileira, né, esses aviões militares, e retornam para o Brasil. O primeiro vai chegar nesta madrugada por volta das 4 horas da manhã, trazendo 211 brasileiros. A capacidade de passageiros é 210, mas tem um bebezinho de colo, que ele não ocupa uma cadeira, então ele pôde vir também, vem no colo, 211 brasileiros chegando aqui na base aérea de Brasília. Agora a gente vai acompanhar o depoimento de 2 brasileiras que estão tentando, ainda não conseguiram embarcar, estão tentando voltar para o Brasil. Eu moro aqui em Tel Aviv com meu marido e os meus 2 filhos pequenos. Estamos bem angustiados com essa situação toda que está acontecendo aqui perto da gente. Já tivemos que lidar com as sirenes antimíssil e ter que correr para o abrigo antibomba que tem aqui em casa. A gente olha aqui pela varanda e vê as ruas desertas, né, de um jeito que a gente nunca tinha visto. É difícil. Tiveram umas 6 ou 7 sirenes no sábado e eu sozinha com 2 crianças passei o sábado inteiro nessa de subir e descer para o quarto de segurança. Ontem de novo, enfim, então é uma situação de muita tensão. Espero, se Deus quiser, que eu vou conseguir pegar um desses voos para poder voltar com os meus filhos e ficar no Brasil até a situação se acalmar. Pois é, Débora, a gente ouvindo esses depoimentos agora, né, como as duas, há muitos brasileiros tentando deixar Israel. E como é que a Embaixada do Brasil lá em Israel está organizando esse trabalho? Há previsão aí, inclusive, de saídas por terra, é isso? Bom, Kenzo, então para que não fique o desespero no ar, né? Como é que vai fazer se o número de brasileiros que querem voltar ou que quer voltar é maior do que esse planejamento da semana? Bom, a boa notícia é que o presidente Lula, nessa terça-feira, por meio de uma rede social, ele está no Alvorada se recuperando da cirurgia no quadril, mas ele publicou por meio de uma rede social que todos os brasileiros que estiverem em Israel e que quiserem retornar ao Brasil, eles serão sim repatriados. Isso significa que essa operação ela pode ser repetida e repetida quantas vezes forem necessárias. Então, é um alívio. Talvez a pessoa não esteja no início da fila, mas pode ser que fique para os últimos voos. Mas, por terra, só para encerrar, Kenzo, é a situação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, território palestino, cuja única saída possível é por terra, tentando escapar pelo Egito, mas ainda não há uma autorização das autoridades egípcias para que um ônibus com brasileiros possa cruzar a fronteira. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. E a gente fica na torcida que essa autorização saia o quanto antes. Obrigado pelas informações. E olha, a Justiça concedeu medida protetiva para a mulher que denunciou o ex-chefe da Polícia Civil, Robson Cândido. O pedido foi aceito na última sexta-feira. O Ministério Público havia pedido essas medidas de urgência para a mulher que mantinha um relacionamento com o ex-delegado-geral. Ele é suspeito de ter agredido a namorada. Robson Cândido, que estava no cargo desde 2019, pediu exoneração na última semana. 7h45, o Hemocentro está precisando de doadores porque o volume de atendimento já é normalmente muito grande, mas há situações críticas, como a que acontece agora com a falta de tipos sanguíneos específicos. A Vitória Melo
está ao vivo com a gente, vai falar que grupos são esses que os estoques estão muito baixos, né, Vitória? Boa noite. Pois é, Kenzo, boa noite a você, boa noite a todos. São os tipos sanguíneos O negativo, AB negativo e A positivo. O Hemocentro registrou uma queda no número de doações nos meses de agosto e setembro. Em setembro, por exemplo, foi uma média diária de 143 doações. O ideal seria 180 coletas por dia, né? Por isso, os doadores dos tipos O negativo e AB negativo, que são os mais críticos, Kenzo, esses doadores que forem até o Hemocentro vão ter direito a uma senha preferencial até o dia 21 de outubro. Para ter acesso a essa senha preferencial, o doador precisa comprovar o tipo sanguíneo ou com um exame de tipagem sanguínea ou então pelo próprio cadastro ali na fundação. Para a gente ter uma ideia, o Hemocentro é responsável por abastecer toda a rede pública de saúde, além do Hospital das Forças Armadas, o Hospital da Criança e o Instituto de Cardiologia aqui do Distrito Federal. Então, para quem quer doar sangue, quem tem interesse, quem puder, né, ajudar, que é sempre muito bem-vinda essa doação de sangue, o doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, ter mais de 51 quilos e estar saudável. Essa doação deve ser agendada pelo site agendadf.df.gov.br, isso mesmo, agenda.df.gov.br ou ligar para o telefone 160, opção 2, Kenzo. Obrigado, Vitória, pelas informações e um serviço super importante, então, para ajudar nesse estoque de sangue do Hemocentro de Brasília. E olha, a polícia procura por um homem que colocou fogo em 2 carros no estacionamento no Paranoá. Bruno Silveira. Câmeras do circuito interno do residencial Paranoá Parque registraram um momento em que o suspeito vem andando pela rua antes de se aproximar do veículo que é o seu alvo. Ele anda na rua segurando uma sacola que dentro tem um galão. Ele para ao lado do carro, observa o movimento e então puxa o galão de dentro da sacola e apoia esse galão em cima do para-brisa do veículo. Ele tenta 1, 2, na terceira vez ele consegue então provocar o incêndio. Esse suspeito foge, enquanto isso as chamas acabam se espalhando e atingem um outro veículo que estava estacionado ao lado. A gente conversou com o dono de um desses veículos, ele é motorista de aplicativo e explicou que tem outra renda além dessa como motorista de aplicativo, então não vai precisar parar os seus serviços já que ficou sem o carro. O boletim de ocorrência foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, que agora investiga o caso para tentar descobrir quem é esse suspeito e as motivações desse crime, que por enquanto seguem sem resposta. Olha, o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, virou réu por um suposto pagamento de propina em uma doação de R$300 mil para o PT. O juiz titular da primeira zona eleitoral do Distrito Federal, Lisandro Garcia Gomes Filho, aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o ex-governador pelo crime de falsidade ideológica eleitoral. Segundo a denúncia, Agnello, ao lado do vice-governador Tadeu Filipelli, fecharam um pagamento de propina de R$300 mil para as empreiteiras Andrade Gutierrez e Via Engenharia, responsáveis pela reforma do estádio Mané Garrincha entre os anos de 2011 e 2014. Procurada, a defesa de Agnello Queiroz não quis se manifestar. A gente vai ver agora a história da Débora. Ela é mais uma pessoa que espera há meses por uma cirurgia no Hospital Regional de Taguatinga. A explicação para a demora é que faltam médicos e também material hospitalar. Enquanto isso, o tempo vai passando e a recuperação dela fica cada vez mais comprometida. Há praticamente um ano, a rotina da Débora virou de cabeça para baixo. Depois de sofrer um acidente doméstico, a costureira fraturou o pé. Lá no laudo está falando que colou torto, está com uma distância de 3 centímetros. 3 centímetros. E fraturado em 8 partes, está aqui no laudo. O que se sucedeu foi uma série de complicações que começaram com um gesso aplicado de forma errada até chegar ao diagnóstico de necessidade de cirurgia. Não podia me internar porque não tinha anestesista no hospital, que o anestesista estava de férias. Aí me mandou voltar daqui uma semana voltar lá, porque a anestesista ia voltar de férias. Chegou lá e ele falou,
O anestesista voltou de férias, mas agora não tem material para fazer a sua cirurgia. Já são 6 meses de espera e angústia e, segundo a Débora, não tem nem previsão para ela conseguir realizar o procedimento no pé no Hospital Regional de Taguatinga. Este médico ortopedista reforça a importância da realização de cirurgias de emergência no prazo de até 48 horas e explica os riscos que podem comprometer o procedimento e a recuperação em casos de longas esperas. Normalmente, quando você opera esse paciente o quanto antes, além da cirurgia ficar facilitada, você diminui o risco de infecções, diminui o risco de trombose e com isso o paciente sai ganhando. Deitado eu sinto dor, para andar eu sinto dor. É constantemente a dor, é uma dor constante. E olha, nós pedimos à Secretaria de Saúde que explicasse essa demora no atendimento de cirurgias no HRT, mas não tivemos um retorno. E quem está procurando uma opção cultural para as crianças tem o musical Brasília, o Sonho Encantado, com apresentações na Escola de Música de Brasília, na 602 Sul. Esse musical é uma adaptação do livro feito para crianças e adultos e narra a criação de Brasília em estilo de conto de fadas, ressaltando, claro, as belezas naturais aqui da nossa cidade. E essa apresentação está envolvendo também a participação de um coro infantil, orquestra e teatro também. São cerca de 100 crianças no palco, como a gente está vendo nessas imagens aí, olha. Elas atuam cantando no coral e tocando também instrumentos de percussão e flauta doce. No repertório, há músicas que fazem parte da história da nossa capital, da capital federal, e o espetáculo vai contar com a presença da contadora de histórias, Adriana Bertolucci. A entrada é de graça e amanhã, pessoal, ainda tem apresentação às 10 da manhã e também às 3 horas da tarde. Os agendamentos, eles podem ser feitos pelo e-mail que aparece agora aí na sua tela. Olha só o e-mail, anota aí, cpa-cepmb, vou repetir, cpa-cepmb@gmail.com. A gente acompanha agora um trechinho do musical, vamos ouvir. 7 horas e 53 minutos, vamos chamar o nosso WhatsApp aqui para que você mande uma mensagem para a gente, 99623-2421, participa com a gente do jornal, manda sugestão de reportagem também, viu algo interessante, é só mandar para a gente que a gente coloca aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no trânsito agora, na volta para casa? Eu disse que a gente ia fazer mais um giro, a gente começa mostrando aqui primeiro para vocês, aqui olha só. Esse é o Eixão Norte, na altura do Buraco do Tatu, logo depois do Buraco do Tatu, início da Asa Norte ali, trânsito fluindo bem nos dois sentidos da pista. Pode reduzir a tela aqui para o pessoal de casa acompanhar outros trechos. EPTG, pessoal, nessa terça-feira está bastante complicado o trânsito por lá. Olha só, a gente já mostrou na altura do Guará que o trânsito estava intenso, parado em muitos momentos, e num trecho mais à frente agora, na altura do Florida Mall, já próximo do Jockey ali, também trânsito intenso. Aqui as outras duas câmeras também, trânsito está bastante intenso. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu estou de volta às 7h30. Tchau, tchau.